Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né, enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né, as coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Né? Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com o seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula ao vivo de Sistemas Operacionais. Sou o professor Matheus Ildio Watanabe, sou formado em Tecnólogo em Sistemas para a Internet, fiz um modelo presencial aqui na FATES mesmo. E bom, vamos começando então. Conceitos básicos. Para a gente entender o que é um sistema operacional, antes a gente precisa entender qual que é a diferença de um hardware para um software. Bom, então vamos lá, o hardware. Ele refere-se a todos os componentes físicos e tangíveis de um dispositivo de computação, como a placa-mãe, processador, memória, disco rígido, monitor, teclado. Bom, basicamente são todos os componentes que a gente pode visualizar, né, ver e também tocar. Então, desde a montagem do computador, da placa-mãe, do processador, placa de vídeo, memória RAM, até o mouse, teclado, fone e o monitor. Bom, já o software, ele refere-se a todos os programas, aplicativos e dados que são executados em um dispositivo de computação, incluindo o sistema operacional, jogos, editores de texto e planilhas. Bom, então já que o hardware é aquilo que a gente vê
e consegue tocar, o software é totalmente contrário. A gente, na real, a gente só consegue visualizar ele através do monitor, do dispositivo, seja o dispositivo móvel, um tablet. Então, assim, então o software seria os aplicativos, programas, editores de texto, planilhas e os arquivos. Bom, vamos prosseguindo. Então, o que seria o sistema operacional? Um sistema operacional é um software que gerencia recursos de hardware e software em um computador, permitindo que aplicativos e usuários interajam com o sistema de forma eficiente e segura. Os sistemas operacionais são um componente fundamental de qualquer dispositivo de computação, desde computadores pessoais até smartphones, servidores e dispositivos IoT, que seria a internet das coisas, né? Então, assim, o sistema operacional ele é essencial para o funcionamento do computador, do celular, do tablet, até os dispositivos de internet das coisas, como seria o caso também de uma Alexa, por exemplo, que está muito famoso hoje em dia. Então, assim, cara, tudo basicamente você vai controlar pelo sistema operacional. Você vai controlar os hardwares, você consegue visualizar lá, mais recentemente, os modelos mais atuais. Você consegue visualizar qual que é o modelo, qual que é a marca do seu mouse, do seu teclado, do seu monitor, quantos hertz tem o monitor, né? Qual que é a frequência dele. Tudo isso o sistema operacional ele te fornece. Bom, vamos prosseguindo. Quais são as principais funções de um sistema operacional? Bom, gerenciamento de recursos, como processadores, memória, armazenamento e dispositivos de entrada e saída para garantir que os aplicativos possam acessá-los de forma eficiente e justa. Então, como comentei anteriormente, todo o hardware você consegue visualizar ali pelo sistema operacional. Quando você vai mexer no mouse, você pode estar mudando a sensibilidade dele através do sistema operacional mesmo. Então, ele te fornece todos esses recursos para você gerenciar tanto os dispositivos de entrada e saída, como memória, processador e armazenamento. Quando você entra ali no painel de controle, você vai ali ver as configurações do computador, você consegue ver qual que é o modelo do processador, quantos hertz tem cada um, quantos núcleos tem o processador. Você consegue também visualizar a quantidade de memória que tem disponível no seu disco rígido. Então, tudo isso são as funções do sistema operacional. Bom, detecção de erros. Detectar erros possíveis que podem comprometer a execução de qualquer programa e a segurança da máquina. Então, bom, com certeza já se deparou, né? Quando ocorre também a famosa tela azul, ou quando você está mexendo no programa, ele trava. E ele avisa lá assim, quando você está mexendo no Windows, por exemplo. O Windows detectou um problema durante a execução do programa. Você deseja aguardar ou está encerrando o programa. Então, quando ocorre qualquer erro, ele te fornece também. Quando você conecta um mouse novo no seu computador, ele já começa a configurar os drivers, Se der qualquer erro, ele informa ali no canto da tela através da notificação. Bom, gerenciamento de arquivos. Armazenamento e organização de arquivos em um computador, permitindo que os usuários criem, movam, copiem e excluam arquivos. Então, bom, o clássico, né? Você mexer em pasta, receber arquivos, você baixa um arquivo do e-mail, a organização também dos arquivos, né? Você vai criando por pasta, você pode alterar o nome, alterar o ícone da pasta. Então, assim, o gerenciamento de arquivos também é uma das principais funções do sistema operacional. Bom, interface do usuário. Fornecer uma interface para que os usuários possam interagir com o sistema de forma fácil e intuitiva, por meio de menus, ícones e outros elementos gráficos. Bom, o principal, né, ter aquela interface gráfica que seja de fácil utilização do usuário, né, que ele, mesmo o usuário mais recente, ele não se perca tanto assim na hora de mexer na interface, que ela seja bem intuitiva, né. Então, uma das mais famosas também, a interface do Windows, que a gente já vai ver posteriormente um pouquinho mais sobre o Windows, é o mais famoso atualmente, muito por conta dessa interface dele muito intuitiva com o usuário. Bom, vamos lá. Gerenciamento de tarefas. Gerenciar a execução de aplicativos e processos em um computador, permitindo que múltiplas tarefas sejam executadas ao mesmo tempo. Então, caso você já tenha aberto ali o gerenciador de tarefas do seu computador, né, no Windows, você consegue visualizar quais são os processos que estão sendo executados ali no seu computador. Você consegue também definir a prioridade deles. Se quer definir a prioridade alta, ele vai puxar mais o CPU, vai fazer que o CPU trabalhe mais para dar prioridade para aquele processo. Muito usado também na questão de jogos, quando você quer aumentar a frequência de quadros por segundo do seu jogo, ou quando você quer que por exemplo, você está mexendo num programa ali do serviço e está travando muito. Vai lá, muda a prioridade dele.
Isso pode adiantar, ele vai fazer com que o CPU trabalhe mais para aquele processo, ele tem uma prioridade maior, então ele vai trabalhar, o processador vai dar total atenção para ele, para que ele fique mais liso, ele não fique travando muito. Bom, vamos lá, segurança. Proteger o computador contra vírus, malware e outras ameaças de segurança. E gerencia o acesso dos usuários a recursos e arquivos. Bom, do Windows, o famoso também Windows Defender, quando você baixa um programa que ele acha suspeito, ele já trava, ele já faz assim, ó, o aplicativo vai lá para a quarentena, você tem que acessar o Windows Defender, e ali, se você quer excluir o arquivo, ou se você quer que ele crie aquela exceção para aquele arquivo e deixe você baixar aquele arquivo e executar. Até na hora de executar, ele fala assim, se você quer ter certeza, quer dar aquela permissão de administrador para executar o arquivo, aí você clica lá em sim ou não, para ele executar essas questões. Bom, principais sistemas operacionais da atualidade. Como comentei anteriormente, o mais famoso Windows, desenvolvido pela Microsoft. O Windows é o sistema operacional mais popular para computadores pessoais, é conhecido por sua interface gráfica do usuário amigável. Bom, hoje em dia a maior referência com certeza é o Windows. Muitos do usuário comum que não tem esse conhecimento, esse sistema operacional, quando compra um computador, não sabe o que é esse sistema operacional Windows. Para ele, o Windows já é sinônimo do computador. A pessoa comum que não tem conhecimento, comprou um computador, ela não sabe que é um Windows, mas ela já está familiarizada com ele, entendeu? Ele é o mais famoso em vários dispositivos, então às vezes ela acaba trocando de computador, cai no Windows de novo, pô, ela já está muito familiarizada, muito devido à interface gráfica amigável para o usuário. Bom, outro sistema operacional muito famoso também, o sistema operacional do Mac, desenvolvido pela Apple. O Mac é um sistema operacional para computadores Mac. É conhecido por sua interface elegante, facilidade de uso e integração perfeita com os dispositivos Apple. Então, assim, aquela questão, né, do Apple, aquela interface dele é um pouco mais elegante, né? Que o pessoal comenta muito. Uma interface mais elegante e a integração perfeita com os dispositivos Apple. Então, assim, você quer passar uma foto do seu celular, você tem um iPhone e você tem um Mac, um notebook Mac. Quer passar a foto? Cara, a integração é perfeita, é tranquilo, você está movendo os arquivos entre um dispositivo e outro. Quando você quer passar um arquivo do computador para o celular, mesma coisa, do computador para o tablet, você consegue a integração do Mac. Ele é muito famoso por causa disso, a integração dele é perfeita. Então, assim, além da interface elegante, o Mac é muito famoso. Linux. O Linux é um sistema operacional de código aberto e gratuito que é utilizado em uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores, supercomputadores até dispositivos móveis. Ele é conhecido por sua flexibilidade, estabilidade, segurança e a possibilidade de personalização completa. Então, por ele ser um sistema operacional de código aberto, então você pode fazer muita alteração nele. Então, cai muito bem nessa questão da personalização completa. Código aberto, você pode ir lá, mexer no código dele, incluir o seu código também, fazendo a personalização completa desse dispositivo. Ele é muito famoso também. Quem é da área da programação sabe, ele é muito bom na área da programação também, tanto o Linux quanto o Mac. Eles são perfeitos aí para quem quer seguir nessa carreira da programação. É importante você tá mexendo nesses sistemas operacionais. Muita empresa utiliza deles também por conta da segurança. Então, quem for seguir nessa área, é importante conhecer esses sistemas operacionais. Bom, vamos falar agora dos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Temos o famoso Android, desenvolvido pela Google. O Android é o sistema operacional mais popular para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Bom, o Android muito famoso também, é um dos mais populares também, também por conta do preço dos dispositivos. Como a gente vai ver depois, o iOS, que ele foi desenvolvido pela Apple, ele acaba rodando apenas nos iPhones. Como o povo sabe, o iPhone tem um preço um pouco mais elevado, então o que é celular mais em conta? Acaba optando por smartphones que possuem o Android, então o Android ele acaba sendo um pouco na frente por conta disso. Mas também o iOS, famoso também pela sua interface muito elegante, é também uma interface muito amigável, quem já teve sabe, às vezes tem gente que prefere o sistema operacional da Apple, porque além de elegante, ele também é muito fácil, muito intuitivo, os dois bem intuitivos. Bom, agora vamos falar da estrutura de um sistema operacional. Vamos começando pelo kernel, que a gente também pode chamar ele, e vamos trazer ele também para núcleo em português. O kernel seria o núcleo. Bom, o kernel é o componente central do sistema operacional, é responsável por gerenciar os recursos do sistema, incluindo processos, memória, entrada, saída e dispositivos de armazenamento. Bom, como a gente já comentou anteriormente,
Essas são as funções do sistema operacional, muitas vezes interligadas diretamente no núcleo, né, no kernel do sistema operacional. Bom, faz o gerenciador de processos, responsável por gerenciar os processos de execução do sistema, atribuindo recursos do sistema a cada processo, garantindo que ele tenha acesso justo aos recursos. Então, como a gente também comentou anteriormente, das funções e que faz parte da estrutura do sistema operacional, o gerenciador de processos. Quando a gente abre o gerenciador de tarefas do seu sistema operacional, principalmente no Windows, você consegue ver aí pelas abas os processos, os detalhes, você consegue visualizar a árvore de processo também de cada programa. Às vezes um programa ele acaba abrindo mais processos, não abre só um. Aí para você visualizar todos, você abre a árvore de processo, quiser finalizar por ele, você consegue finalizar também ali no gerenciador de tarefas. Bom, gerenciador de memória, responsável por gerenciar a memória do sistema, atribuindo espaço de memória a cada processo e garantindo que a memória seja usada de maneira eficiente. Bom, tanto da memória do disco rígido, quanto também da memória RAM, a gente vai ver também, que a gente já viu, aliás, também, por conta da interface, quando você acessa ali o meu computador, você consegue ver qual a quantidade de armazenamento disponível no momento do disco rígido, e quando você vai no gerenciador de tarefas também, mencionado anteriormente, você consegue visualizar o quanto da memória RAM está sendo consumido no momento com todos aqueles processos rodando no seu sistema operacional. Bom, o sistema de arquivos, responsável por gerenciar o armazenamento de dados do sistema e pela organização de arquivos e diretórios em formato que possa ser acessado pelos aplicativos. Mencionado anteriormente também, da função e a estrutura do sistema operacional. Você está gerenciando os arquivos, movendo ele por passos, alterando diretórios. Quando você vai instalar um programa, ele também solicita, qual passo você quer instalar, né? Seus famosos disco rígido C, disco rígido D, quando você tem aquele disco rígido, né, com uma quantidade maior de armazenamento, ele vai distribuindo dessa forma. Tem o SSD também, que está muito, muito famoso de dia por conta da velocidade que ele acaba processando, essas questões do sistema operacional. Gerenciador de entrada e saída, responsável por gerenciar a entrada e saída de dados do sistema, incluindo a comunicação com dispositivos externos, como impressoras, teclados e mouse. Como mencionado anteriormente, você vai conectar ali um mouse, um teclado, a impressora, ele já te dá um modelo, ele instala os drivers desse modelo específico. Então, assim, a estrutura do sistema operacional, com esse gerenciador de entrada e saída, a função dele tá dando esse feedback, né, mostrando para o usuário, assim, você instalou tal impressora no seu computador, mas o driver está desatualizado. Então você vai lá, clica para atualizar os drivers, ou tem que acabar entrando no site da própria empresa que criou essa impressora, né, que distribui essa impressora, para estar instalando o driver, atualizando e conseguindo fazer ela funcionar de maneira correta. Interface de usuário é a camada que permite aos usuários interagir com o sistema operacional e seus aplicativos por meio de uma variedade de recursos, como janelas, menus e ícones sensíveis ao toque. Então, uma das principais, né, funções e que faz parte da estrutura do sistema operacional, a interface de usuário. Então, assim, realmente muito importante, né? Tem até áreas voltadas para a interface do usuário, né, que são os famosos UI e UX Design. A interface do usuário e a experiência do usuário. Não basta você criar apenas uma interface para ela ser bonita, se ela não for de fácil usabilidade do usuário. Então entra a questão da experiência do usuário. Então tem que estar interligado esses dois, a interface do usuário com a experiência. Se só for bonitinho e não funcionar, então perde o valor de mercado, acaba perdendo muito cliente, e essa é uma questão que está muito em evidência hoje em dia, a usabilidade. Como a gente pode ver, por exemplo, a questão da diferença dos aplicativos de banco, quando você vai querer falar dessa interface do usuário. Tem gente que acha que o Nubank é bem melhor talvez que o Banco do Brasil, porque a interface dele é mais amigável, é mais simples. Quando você vai querer fazer um Pix, às vezes ele exige menos toques. Você não precisa colocar se é um CPF, um e-mail ou um número de celular. Só de você colocar ali rapidinho, ele já processa esse dado e te fornece automaticamente. Bom, vamos lá. Esses componentes trabalham juntos para fornecer uma base sólida para os aplicativos e serviços que os usuários usam no sistema. Então, voltando, falando da estrutura do sistema operacional, todos eles têm que trabalhar junto.
Não tem um não funciona sem o outro, entende? Não tem como você querer ter todo aquele gerenciamento de processo, gerenciamento de arquivos, se não tem uma interface do usuário, entendeu? Não tem como você criar uma interface interativa se o gerenciamento de arquivo não funciona corretamente também. Então, você tem que trabalhar em conjunto para fornecer toda essa experiência para o usuário. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as tendências e desenvolvimentos dos sistemas operacionais que vão vir aí futuramente. Bom, e como seriam talvez algumas tendências no momento, a gente pode ver que ao longo dos anos ela pode mudar drasticamente, assim como a gente vai ver também, que eu vou mencionar, a questão da inteligência artificial. Integração de tecnologias de inteligência artificial. Sistemas operacionais estão cada vez mais incorporando os recursos de AI, que seria a inteligência artificial, como assistentes virtuais, reconhecimento de voz e aprendizado de máquina, para tornar a interação do usuário mais eficiente e personalizada. Bom, então, recentemente, a questão do inteligência artificial já entrou muito em evidência, virou uma tendência, a questão do ChatGPT, Midjourney, que também chegou, além de trazer aquela solução, muita gente já está usando ela no emprego, para facilitar alguns passos ali que você precisava fazer ali na rotina do serviço. E também um ponto contra seria que muita gente está com medo dessas tecnologias, acha que essas tecnologias vão acabar roubando o posto delas em alguns serviços, porque por ela estar evoluindo muito rapidamente, cada vez mais inteligente, elas acabam fazendo algumas funções aí que seriam as funções do ser humano mesmo. Então, reconhecimento de voz, assistente virtual, a gente já reconhece bastante. A famosa Alexa, né? Você, por reconhecimento de voz, você pede, talvez ela ligue a TV, mude para tal canal, entre no YouTube, entre no Netflix, apaga a luz. Bom, tá tudo que faz em relação à internet das coisas mencionada no começo dessa live. Bom, virtualização. A virtualização permite que sistemas operacionais sejam executados em ambientes isolados, o que ajuda a aumentar a segurança, a eficiência e a portabilidade das aplicações. Bom, a gente vai ver posteriormente essa questão dos sistemas operacionais virtualizados. Então, assim, eles rodam em um ambiente isolado, ele não roda diretamente na sua máquina. Você faz ele de forma virtual, é um ambiente virtualizado, isolado, através de um software. Esse software ele vai estar emulando o hardware do seu computador e emulando também o sistema operacional. E ele é muito preferível também por conta da segurança, ele é usado em muitos testes. Bom, vamos prosseguir. Sistemas operacionais distribuídos. Com a crescente adoção de redes de alta velocidade de dispositivos conectados à internet, os sistemas operacionais distribuídos estão se tornando cada vez mais importantes. E esses sistemas permitem várias máquinas compartilhem recursos e trabalhem conjuntos para realizar tarefas complexas. Bom, essa questão a gente vê muito em empresas de grande porte, onde apenas um servidor, ou apenas um computador rodando, não dá conta de processar todos aqueles dados. Então, o sistema operacional distribuído, né, em várias máquinas, vários supercomputadores, para ter aquele processamento daqueles dados imensos de empresas gigantescas tecnológicas. Então, esse aí já é bem famoso também. Bom, sistemas operacionais para dispositivos móveis. Com o aumento do uso de dispositivos móveis, sistemas operacionais otimizados para esses dispositivos estão se tornando cada vez mais importantes. Esses sistemas operacionais precisam ser leves, eficientes em termos de energia e capazes de executar aplicativos com boa performance. Bom, então, como a maioria dos dispositivos utilizados hoje em dia são dispositivos móveis, é muito importante estar atualizando esses sistemas operacionais. Como dito, eles precisam ser leves, eficientes em termos de energia e capazes de executar aplicativos com boa performance. Então, assim, muito da questão que hoje em dia muita gente também reclama, a questão da saúde da bateria, né? Quando você às vezes não está mexendo no aplicativo, vai estar com o sistema operacional rodando por trás, ele precisa estar sendo executado de uma forma um pouco mais leve, não requisitando muito dos componentes do celular, para acabar não gastando tanto da bateria e prejudicando a saúde da bateria. Então, assim, precisam ser leves, ele não pode, como a gente mencionou, a questão dos preços dos dispositivos ser elevados. O armazenamento mais elevado do dispositivo faz ele aumentar o preço. Questão dos celulares de 64 GB de armazenamento, 128, 256. Então, assim, ele precisa ser leve. Porque se você for comprar um celular com menos armazenamento, o sistema operacional não pode ocupar praticamente quase metade do armazenamento. Então, ele tem que ser leve. E capaz de executar aplicativos com boa performance. Não pode executar aplicativo
ele vai travando, às vezes ele fecha do nada, todo mundo sabe que isso aí é um pé no saco, então assim, então o sistema operacional ele tem que estar atualizando, mudando, e aí sim ele vai estar agregando muito valor para o dispositivo móvel. Muita gente acaba utilizando o computador por causa do processador que é um pouco mais rápido, que é um pouco mais de armazenamento, mas hoje em dia os dispositivos móveis, você pode ver aqueles que tem a tela dobrável, vem aqueles que tem com a canetinha, também auxilia muito o povo hoje em dia na questão da rotina diária do serviço. Bom, integração com nuvem. Sistemas operacionais estão se tornando cada vez mais integrados com serviços de nuvem para fornecer recursos de armazenamento e computação sob demanda. Bom, muito famoso também hoje em dia a questão do armazenamento em nuvem. Não é tão necessário mais você estar guardando os seus arquivos no seu computador, no seu HD, às vezes no pendrive, você acaba perdendo. Então, assim, o armazenamento em nuvem, o Google Drive, muito famoso, Dropbox. Então, ao invés de você estar guardando os seus arquivos em disco rígido, pendrive, que é mencionado, coloca em nuvem. Muita gente também fica insegura na questão da segurança. Será que eu não vou me hackear se eu colocar um arquivo muito importante lá? Então, assim, a integração com nuvem trabalha muito também essa questão da segurança. Cada vez mais a segurança está maior. Então, assim, hoje em dia, acaba às vezes ocorrendo algum vazamento, óbvio, são exceções, mas também são muito seguros. Você está guardando em nuvem seu arquivo e fica mais fácil assim, de você não perder esse arquivo. Mas pode acontecer, às vezes, é você perder a sua conta do Google, você perde a senha, mas você clica ali para recuperar, você já tem acesso ao seu Google Drive de novo e tem acesso aos seus arquivos novamente. Bom, maior foco em segurança. A segurança é uma das principais preocupações em sistemas operacionais. Os desenvolvimentos futuros incluem aprimoramentos e mecanismos de autenticação, criptografia, detecção de intrusão e gerenciamento de vulnerabilidades. Bom, como mencionado anteriormente, a questão do Windows Defender. Cada vez mais ele está mais inteligente, cada vez mais ele está mais seguro e o povo está precisando menos dos antivírus. Quem lembra, antigamente usava muito a Avast, o McAfee. Quando você ia baixar qualquer programa na internet, ele baixava um antivírus muito genérico para você, que só enchia de pop-up sua tela, enchia de mensagem, pesava o seu computador, servia para nada. Então, hoje em dia, o Windows Defender está se tornando cada vez melhor e ele está cada vez mais dispensando a necessidade de um antivírus. Até o próprio dono do McAfee, ele afirmou que não existe o melhor antivírus do mundo. Um dos maiores antivírus é você. Você saber onde você está navegando, saber o que você está baixando, saber o que você está acessando. Então, assim, o maior foco, o maior foco em segurança, então os sistemas operacionais estão cada vez mais investindo nessa área. Todo mundo sabe que é importante. Está ocorrendo muito, ocorre repentinamente alguns vazamentos de dados de empresas famosas, então isso cai na mídia já, então você sabe. Então, investimento em segurança, o próprio sistema de segurança do sistema operacional ele já está muito bem desenvolvido hoje em dia. Bom, essas tendências estão em constante evolução e mudança, mas são algumas das principais áreas de desenvolvimento para sistemas operacionais no futuro próximo. Então, assim, são tendências, hoje em dia elas são as tendências, daqui a alguns anos pode estar mudando drasticamente, a gente sabe que a tecnologia evolui muito rápido, Essa questão, você viu que o primeiro tópico já foi inteligência artificial, que ele começou esse ano, no final do ano passado, muita gente já dava importância para ele anteriormente, mas ele tomou muita evidência hoje em dia, que nem nós estamos. ChatGPT, Midjourney. Quem nunca utilizou essa ferramenta, eu recomendo que utilize, dê uma verificada, vê se ele não pode estar te ajudando em alguma questão do seu dia a dia, Então, bom, algumas referências, até recomendar para vocês. Os sistemas operacionais modernos do Tenenbaum. Muito, se você for verificar a apostila da disciplina, a apostila da disciplina está disponível dentro da disciplina mesmo, você vai lá, clica, tem ali no primeiro tópico já a apostila da disciplina, você entra nela, você vai ver muito do que a gente comentou nessa aula, muito que a gente vai comentar ainda, e muito desses tópicos foram tirados diretamente desse livro, Sistemas Operacionais Modernos, quase praticamente uma bíblia dos sistemas operacionais. Bom, o demais é isso, pessoal. Agradeço aí agradeço a participação de vocês, agradeço o espaço fornecido para eu estar
ministrando essa aula para vocês. Bom, qualquer dúvida pode estar enviando aí no chat. Se vocês também quiserem estar enviando no Fale com o Tutor, eu também sou o tutor dos cursos de TI do EAD da Unifatesc. Então, se você precisar falar comigo, tem dúvida, está com dificuldade na plataforma, entra lá na disciplina, tem um tópico ali de Fale com o Tutor, clica lá, cria um chamado, pode estar conversando comigo, estou à disposição aí de todos vocês. Bom, é isso, agradeço a presença de todos e até a próxima. Opa! Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei umas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.